Tema da aula de hoje, pessoal. Tema da aula de hoje. Anotem, por favor. É ética no serviço público. E nós vamos trabalhar, inicialmente, a lei de improbidade administrativa. Nós vamos falar um pouquinho, dentro da lei de improbidade, os aspectos gerais da lei. Vamos conhecer, afinal, o que caracteriza a improbidade administrativa. Quais são os atos de improbidade administrativa? Só um minutinho. Gente, conceitos salvam vidas. Conceitos salvam vidas. A primeira coisa que eu preciso saber é o que é improbidade. O que é improbidade? Vou sair daqui e vou abrir o nosso caderninho. E você vai montando o seu caderninho. Vamos lá. Improbidade. A palavra improbidade me lembra probo ou ímprobo. A improbidade, gente, é um comportamento que não é admitido por aquele que trabalha a serviço do Estado. Ou seja, quem realiza a atividade administrativa, quem trabalha para o Estado, quem serve a população, quem recebe o dinheiro do Estado justamente para garantir um serviço público íntegro, tem que pautar as suas atitudes em comportamentos honestos, leais, deve agir com boa fé. Ser ímprobo é ser desonesto, é ser desleal. Gente, um agente que atua de maneira desleal, de maneira imoral, é um agente ímprobo. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde é a seguinte. A improbidade, gente, a improbidade é um comportamento, anotem, por favor. A improbidade é um comportamento desonesto. A improbidade é um comportamento desonesto, desleal, praticado por um agente público. A improbidade é um comportamento desonesto, é um comportamento desleal, praticado por um agente público ou por quem esteja relacionado ao poder público. E, de maneira bem objetiva, a improbidade ela vai ficar caracterizada se, por meio desse comportamento desonesto, desleal, houver um prejuízo ao erário, ou seja, um prejuízo ao Estado, um enriquecimento ilícito do agente ou de uma terceira pessoa, ou que, por meio daquele ato, haja um atentado aos princípios que regem a administração pública. Anotem para mim, por favor. O que é improbidade? Conceito de improbidade. A improbidade é um comportamento desonesto, é um comportamento desleal, que é praticado pelo agente público ou por alguém que esteja relacionado ao poder público, ou por alguém que esteja relacionado ao poder público.
Por meio desse comportamento desonesto ou desleal, se ficar caracterizado prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e atentado aos princípios, é possível que eu enquadre este comportamento como um comportamento ímprobo. Fernanda, qual que é a base? De onde é que nasce essa regra de improbidade administrativa da Constituição? Vamos analisar o que diz o texto constitucional. A Constituição Federal, no artigo 37, em seu parágrafo 4º, ela traz uma norma dizendo assim: os atos de improbidade. Quais são os atos de improbidade? São os comportamentos desonestos ou desleais dos agentes públicos que causam prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e atenta contra os princípios. Quais são as consequências de um agente que pratica um ato de improbidade? O texto constitucional diz, olha, sujeito que pratica ato de improbidade, você vai ter suspenso os seus direitos políticos. Você vai perder a sua função. Os seus bens ficarão indisponíveis. E você vai ter que ressarcir o Estado. Questão de prova. Os atos de improbidade importarão na perda dos direitos políticos, certo ou errado? Errado. Não é perda, é suspensão dos direitos políticos. Perda da função, indisponibilidade dos bens, e você vai ter que ressarcir o erário. Prof, estou entendendo. O que é um ato de improbidade? É aquele ato, aquele comportamento do agente público que viola o seu dever de lealdade, de boa-fé, de honestidade. E, em razão disso, causa um prejuízo ao erário, um enriquecimento ilícito e atenta, viola os princípios que regem a administração. O 37.4, ele diz que esses atos de improbidade, no mínimo, deverão importar como consequência ao agente público a suspensão dos direitos políticos, a perda da função, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer. A Constituição nasce em 1988 e o nosso legislador diz assim: você que vai fazer a lei de improbidade no futuro. Eu quero que, quando for editada a lei que vai reger o procedimento para punir o agente ímprobo, que ela, no mínimo, considere como uma consequência desse ato que os direitos políticos do sujeito sejam suspensos, que ele perca a função pública, que os seus bens fiquem indisponíveis e que ele ressarça o erário. Aqui, eu estou diante de um mandado constitucional de penalização. É o legislador constituinte mandando ao legislador ordinário o momento em que tu for legislar sobre improbidade. Observa isso aqui. Fernanda, o 37, parágrafo 4º, ele vai trazer a ideia, mas ele não conceitua a improbidade. Então, nós temos que conceituar a improbidade. A improbidade é o ato desonesto, o ato imoral, que é praticado por um agente público ou por quem esteja ligado ao agente público. E que esse ato seja contrário ao interesse da coletividade, senhores. Vocês serão servidores públicos. Não se esqueçam de tudo que vocês estão passando para ser servidores. Não esqueçam de todas as vezes que vocês têm orado a Deus por essa nomeação. Façam o que é certo, o que é moral. Cuide da coisa pública, respeite o erário.
Gente, ser ímprobo é quando alguém que tem o dever de agir corretamente vai usar o seu cargo ou a sua influência para se beneficiar indevidamente, causar prejuízo ao governo, desrespeitar os princípios da administração. Em uma possível questão de prova, o examinador pode te perguntar assim: qual é o fundamento legal para a penalização de um ato de improbidade? Excelência, o fundamento legal está no artigo 37, no parágrafo 4º, que estabelece que os atos de improbidade importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário. Fernanda, o que, afinal, caracteriza um ato de improbidade? Não basta, infelizmente, gente, não basta que a sua atitude seja imoral. A consequência dela tem que ter causado, para que seja caracterizado um ato de improbidade, que tenha ocorrido um prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito do agente ou de um terceiro que ele beneficiou, e que esse ato viole algum princípio da administração. Me dá um exemplo, Fernanda, de enriquecimento ilícito. É quando o agente ganha dinheiro ou bens ilegalmente usando cargo. Exemplo, um servidor público, por exemplo, ele vai receber uma propina para facilitar a aprovação de um contrato. Ele está ganhando algo, gente, que ele não deveria por causa do cargo dele. Prejuízo ao erário é quando, por meio daquela ação ou omissão do servidor, há um dano ao patrimônio público. Exemplo, vamos lá imaginar um prefeito que faz uma obra superfaturada. Ele paga 2 vezes mais do que realmente custa. Isso vai gerar um prejuízo aos cofres públicos? Vai. Violação aos princípios que regem a administração. É quando o agente ele não causa necessariamente um prejuízo direto, nem se enriquece, mas ele age com desonestidade, falta de ética ou favorecimento indevido. Exemplo, um diretor contrata a própria esposa para um cargo de confiança sem processo seletivo. Ele está o quê? Desrespeitando os princípios, por exemplo, da impessoalidade, da moralidade. Pergunto, o que pode acontecer com quem comete improbidade? Perda da função? Suspensão dos direitos políticos? Multa? Fernanda, mas aqui não está a multa, eu vou já te explicar. Pessoal, lembra que eu falei que nós estamos diante de um mandado constitucional de penalização? Ou seja, o legislador constituinte, aquele que fez a Constituição, disse assim: ei, no mínimo, quando você for legislar sobre o assunto, considere isso aqui no mínimo. Não significa que eu não possa aplicar outras sanções. Fernanda, a Constituição é de 88, a lei é de 1992. Nós temos uma lei que é a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92. E a LIA, quando ela foi criada, ela teve que respeitar, no mínimo, o que diz o 37.4, e ela acrescentou, por exemplo, a multa. É possível? Nós vamos estudar a LIA na íntegra. Prof, qual que é uma dica para que eu possa memorizar? Gente, dica para memorização. E quem consegue capitanear, entender conceitos, não tem nenhuma dificuldade no processo de aprendizagem. O que é improbidade? É a desonestidade contra o povo, feita por quem deveria servir ao povo. Entenderam? Os atos de improbidade importarão questão de prova, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Eu quero ponderar com vocês o que é, por exemplo, a indisponibilidade dos bens. Coloque essa observação, que às vezes a gente escuta essa expressão, né? E a gente não entende muito bem. Fernando, o que é tornar um bem disponível, né, gente? A indisponibilidade dos bens é uma medida cautelar, é algo provisório, que vai impedir, gente, que a pessoa venda, doa, transfira os seus bens, como, por exemplo, imóveis, veículos, dinheiros em conta bancária, entre outros.
A indisponibilidade dos bens, que é essa medida cautelar, gente, ela é usada para garantir que ao final do processo, como, por exemplo, por meio de uma ação de improbidade, que haja recurso suficiente para pagar os prejuízos causados ao erário. Por exemplo, o juiz, nós vamos estudar depois como é que funciona esse pedido de indisponibilidade. O MP ajuiza uma ação de improbidade contra o prefeito fulano de tal. Aí o MP fala assim, seu juiz, hoje ele tem um carro que vale R$1 milhão, ele tem um imóvel na praia que vale R$10 milhões, e há indícios fortes de que ele desviou, causou um prejuízo ao erário de R$50 milhões. Seu juiz, há fortes indícios de que é possível que esse patrimônio se desfaça até o final do processo. E quando chegar no final do processo, seu juiz, em que o senhor vai condenar, esse sujeito já gastou tudo. E como é que nós vamos ficar? Então, esse instrumento, que é a indisponibilidade dos bens, ele vai permitir que o juiz determine o bloqueio dos bens do investigado, do acusado, para garantir que, se ao final do processo houver uma condenação, nós tenhamos uma segurança deste ressarcimento. Conseguem entender, gente? Esse pedido, gente, normalmente ele é formulado lá no início do processo da ação de improbidade, mesmo que não haja uma decisão final, justamente para evitar o quê? Que o acusado esvazie o seu próprio patrimônio. As principais características dessa medida cautelar, gente, é a provisoriedade. Ou seja, esse bloqueio, ele só vai durar até o momento da sentença, ou até ser revogada pelo juiz. Aqui, gente, não é um confisco. O bem continua sendo do réu, mas ele não pode mexer nele, até o juiz decidir. Qual que é o objetivo? É garantir o ressarcimento ao poder público. Garantir o ressarcimento ao poder público. Vamos lá imaginar um outro exemplo. Imagine que um secretário municipal, ele desviou R$500 mil dos cofres públicos. R$500 mil. O MP entra com uma ação de improbidade. Ele bate as portas do judiciário e fala assim, judiciário, tem um babado forte para te contar. Vou aqui denunciar o fulano de tal por ato de improbidade. Gente, um ato de improbidade, ele não é necessariamente um crime. Mas todo crime contra a administração é um ato de improbidade. A responsabilidade por ato de improbidade envolve a análise, gente, da esfera civil, da esfera de responsabilidade de devolver o dinheiro. A esfera criminal vai ser analisada em outro momento, em outro juízo, em outra instância de responsabilidade. O MP, então, entra com essa ação de improbidade para evitar que ele venda os seus bens e desapareça com o dinheiro. O juiz, ele pode o quê? Decretar a indisponibilidade de bens como forma de quê? De garantir que, se caso ele seja condenado, o dinheiro possa ser o quê? Recuperado. Uma dica de memorização. Vamos lá, coloque aí. Olha lá. A indisponibilidade dos bens é o freio judicial para que o acusado não fuja com o que deve ao povo. Ficou claro? Dê uma olhada aqui, pessoal. No artigo 37 ainda, o objetivo hoje é dissecar o 37.4. Ele diz assim, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. Ou seja, o legislador constituinte de 88 mandou editar uma lei de improbidade para regulamentar a matéria. E ele diz assim, sem prejuízo da ação penal cabível. É possível que, através de uma única conduta, o sujeito ele seja responsabilizado na esfera civil e na esfera criminal. Lembrem-se, nem todo ato de improbidade é um crime. Mas todos os crimes contra a administração pública, eles são, sim, um ato de improbidade.
Prof, tem mais alguma observação ainda dentro da Constituição que a senhora quer que eu internalize e entenda efetivamente? Tem. É o parágrafo 5º. Deixa eu colocar aqui o parágrafo 5º. No parágrafo 5º, ele diz assim, a lei, qual lei é essa? A gente já tem. É a lei 8429 de 92. Pronto, eu vou memorizar o número da lei, gente, vai ser algo tão natural durante todo esse processo de aprendizagem que você vai memorizar assim. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, seja ele servidor ou não, que cause prejuízo ao erário. Aí ele diz assim, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Pessoal, o que ele está querendo dizer? Quando ele diz assim, a lei, que lei é essa? É a lei 8429. A lei tem que trazer qual é o prazo que o poder público, que o Estado tem para punir o sujeito. A prescrição, o instituto da prescrição, gente, a prescrição em si, ele significa a perda do direito de o Estado punir o agente, em razão do decurso do tempo. A prescrição é justamente essa perda do direito de se punir um agente em razão do decurso do tempo. Não é viável, não é respeitoso, não se coaduna com a atual história democrática, que o Estado ele tem a prerrogativa de, em 30, 40, 50, 100 anos, poder punir o sujeito por um ato praticado. O Instituto da Prescrição ele vem justamente para proteger e fazer com que o Estado atue de maneira mais eficiente e célere no processo de apuração da infração administrativa, penal ou cível. Aqui, gente, ele diz assim, a lei 8429, vai dizer qual que é esse prazo. Esse dispositivo, ele diz, gente, que qualquer pessoa, seja ela servidora pública ou não, que cause dano ao patrimônio público, vai responder pelos seus atos dentro de prazos fixados por lei. Passou esse prazo, o Estado dormiu, só lamento, ele não vai ser mais responsabilizado. E isso se chama o quê? Prescrição. O tempo que o Estado tem para cobrar judicialmente a pessoa pelo prejuízo causado. Porém, todavia, entretanto, eu tenho que tomar cuidado com uma observação. A lei vai estabelecer o prazo de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não, que causem prejuízo ao erário. Gente, a lei de improbidade, ela traz como consequência, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens, a aplicação de uma multa. Mas olha o que ele fala lá no final. Ele diz assim, que causem ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Dê uma olhada para cá. O que isso quer dizer? Ele está falando assim, cara, beleza, não vou poder te punir com suspensão dos direitos políticos, não vou poder te punir com multa, mas você vai ter que devolver o que você causou de prejuízo ao erário. A regra, gente, a regra geral é que atos ilícitos prescrevem. O Estado ele tem prazo para punir. Regra geral, vou falar de novo. Os atos ilícitos prescrevem. O Estado tem prazo para punir. É fato. Mas, em se tratando de danos ao erário, essa ação que o Estado vai entrar contra você, pedindo para você ressarcir ele, não estou falando que você vai ser punido por ato de improbidade. Eu estou falando que você vai ter que pagar em uma ação própria de ressarcimento. E se tratando de danos ao erário, essa ação de ressarcimento, ela pode não prescrever, ou seja, ela pode ser cobrada a qualquer momento. Entenderam? Sim ou não? Quem não entendeu, levanta a mão. Prof, Todo na mundo entendeu? Sobre o que você estava falando, você pode repetir para mim? Posso.
Estou falando, Renata, que a prescrição é um instituto do direito em que faz com que o Estado perca o direito dele de punir o agente em razão de um lapso temporal. Por meio da prescrição, o agente público, nesse caso, já que a gente está analisando justamente a improbidade administrativa, ele vai ter a segurança de que ele não vai ser punido na hora que o Estado quiser. Tem que haver uma razoabilidade, uma proporcionalidade no tempo em que o Estado vai levar para punir o agente. Isso é a prescrição. Ou seja, o sujeito, ele vai ter, o sujeito não, o Estado vai ter um prazo, que nós vamos ver daqui a pouco qual é, para punir o sujeito. Beleza, vai ter esse prazo. Mas, olha o que ele diz, Renata, se você causou um prejuízo ao erário, beleza, eu não vou te punir por improbidade. Mas você vai ter que ressarcir o erário. Por quê? Porque essa ação que vai pleitear que você ressarça o erário, ela é imprescritível. Imprescritível. Por mais que você não responda por ato de improbidade, que você esteja ileso de passar essa vergonha, de ser considerado um agente improbo, o Estado vai entrar com uma ação contra você para ressarcir os danos causados. Sim? Dúvidas? Perceba, gente, que eu só fiz com você a análise do texto constitucional. Vou abrir aqui. Eu te mostrei o que está previsto no artigo 37.4 e 37.5, e eu vou ler mais uma vez. Os atos de improbidade, o que é ato de improbidade? São aqueles comportamentos desonestos, desleais do agente público que causam prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e afronta os princípios que regem a boa administração. Se o sujeito pratica ato de improbidade, no mínimo, ele tem que ser punido com a suspensão dos direitos políticos. Gente, agora, eu não estou compartilhando a minha tela. No mínimo, suspensão dos direitos políticos. Agora, o examinador vai trocar essa expressãozinha, suspensão, por cassação dos direitos políticos. Ele vai trocar essa expressão por perda dos direitos políticos. Então, você vai colocar uma observação bem gigantesca aí. Direitos políticos não se caça. Direitos políticos não se perde. Direitos políticos se suspende. Prof, que sacanagem, o examinador coloca assim, os atos de improbidade administrativa importarão na cassação. Está errado. Os atos de improbidade importarão na perda. Está errado. Os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação prevista lá na lei de improbidade. E ele diz aqui, sem prejuízo da ação penal cabível. Mesmo que você responda e pague pelo ato de improbidade, você vai ter que responder. Se aquela conduta for tipificada no direito penal como crime, vai ter que responder na esfera criminal. E no parágrafo 5º ele diz, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário, a não ser respectivas ações de ressarcimento. Não há que se falar em prescrição quando houver prejuízo ao erário. Tu não responde por improbidade, mas tu vai ter que pagar o que tu causou ao erário. Ok? Dê uma olhada para cá. Eu abri aqui a lei de improbidade. Qual que é, Fernanda, a lei de improbidade? Gente, eu já vou te adiantar. Eu não quero vocês dependentes de mim. Abram o Google, coloquem o número da lei. Qual que é a lei de improbidade? Dê uma olhada para cá, ó.
Lei 8429, está no seu edital. Nós vamos dissecar essa lei. Lei 8429. O artigo 23 e seguintes, ele vai falar do prazo de prescrição. E ele diz assim: a ação para a aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em exatos 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Prof, eu vou ter que memorizar essa informação? Vai. A ação, o Estado vai ter 8 anos para te punir. Se passar 8 anos, já era, bebê. Você está o quê? Imune. A ação para a aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em quantos anos? Em 8 anos. Prescreve em 8 anos. Fernanda, eu vou ter que memorizar isso? Vai. Esses 8 anos começam a contar a partir de que momento, professora? A partir do momento da ocorrência do fato. Ou, se você estiver fazendo isso toda hora, a infração for permanente, do dia em que cessa a permanência. A pergunta que eu te faço é: qual é o prazo de prescrição para a punição por ato de improbidade administrativa? 8 anos. Prazo de prescrição, ou seja, o Estado perde o poder de punir após os 8 anos. Simples assim, Fernanda? Simples assim. Aí ele diz ainda: a instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Professor louca, o que ele está dizendo? Presta atenção. Qualquer artigo que você for se deparar, você vai fazer a análise desse artigo com muito carinho e cuidado. Só vai passar para o próximo depois que você entenderam. Gente, eu vou desenhar aqui para vocês uma linha do tempo. O MP, alguém vai lá e denuncia que houve um ato de improbidade praticado por Joãozinho. Antes do MP propor a ação, antes do MP bater as portas do Poder Judiciário, o MP instaura um inquérito. O que é um inquérito? É um procedimento investigatório. Por que é civil? Porque é feito pelo Ministério Público e não pela polícia. Quando o MP instaura esse inquérito, ou a própria administração inicia um processo administrativo para apurar, haverá suspensão do prazo prescricional. Prof, desenha para mim, por favor, desenho. Dê uma olhada para cá. Só um minutinho. Olha o que eu estou querendo te falar. Dia 5 de maio de 2025, o sujeito praticou o ato de improbidade. Tá bom? Preste atenção. A administração tem 2025, 30, 2033. Ela tem até o dia 5 de maio de 2033 para apurar isso aqui e punir o agente. Estão vendo isso aí? Estão entendendo, sim ou não? Vai se comunicando comigo via emoji. Beleza, Fernanda. Estou entendendo. Mas aí, olha o que diz a lei. A lei fala assim: a instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apurar esse ilícito suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias. Olha o que ele está dizendo aqui. Prof, imagine que o MP, no dia 5 de 5 de 2026,
instaure um inquérito civil. Ele começa a apurar o ato. Ele diz que no dia em que iniciar a instauração do inquérito civil, eu vou suspender o prazo de prescrição. Ou seja, pare de contar. Não passou um ano? Passou, Fernanda. Você vai parar de contar e vai contar somente depois de 180 dias. Depois de 180 dias, volta a correr o prazo. É como se eu estivesse ganhando mais 180 dias para apurar. Isso é bom para o Estado? Claro que é. O examinador vai te perguntar o que suspende o prazo prescricional. Fernanda, aí, quando for daí 180 dias, eu volto a contar, como se eu tivesse daqui, olha, começo a partir de 1 ano e 1 dia, 1 ano e 2 dias, 1 ano e 3 dias. Fernanda, se houver a abertura de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, o PAD também tem esse poder de fazer com que a prescrição fique suspensa. Questão de prova, prazo 180 dias. Prof, eu vou ter que memorizar prazo? Vai. Você vai ter que memorizar prazo. Eu vou voltar aqui na questão para você dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui. Não, eu vou abrir aqui assim. Olha lá. Ele coloca assim, ó. Só um minutinho. Olha aqui. A instauração do inquérito civil ou de um processo administrativo para apurar os ilícitos praticados na lei de improbidade não suspende. Suspende ou não suspende? Suspende. Fernando, o examinador trocou a palavrinha suspende pela palavrinha interrupção. É a mesma coisa? Não. Suspensão é você parar de onde você parou. A interrupção seria zerar o prazo. Já tinha passado 1 ano, eu vou zerar. Não, você não vai zerar aqui. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende, ou seja, para a contagem e volta a contar depois de 180 dias. O prazo máximo de suspensão é 180 dias e volta a correr após a sua conclusão, ou seja, após a conclusão do inquérito civil ou do PAD, ou caso não concluído dentro do prazo de 180 dias, aí esgota o prazo aí. Prof, poderia me dar um exemplo? Deixa eu te ensinar como é que eu estudo. Olha para cá. Imagina que você está estudando sozinho e você quer entender melhor isso aqui. Dê uma olhada para cá. Você vai conversar com seu amigo aqui e vai dizer assim: me explique com exemplo. Olha lá. Olha o que ele diz. O que isso quer dizer? Significa que quando o Ministério Público ou um órgão público inicia um inquérito civil, ou seja, uma investigação, ou um processo administrativo para apurar um possível ato de improbidade, esse prazo de prescrição vai ficar paradinho, suspenso por até 180 dias. Suspender o prazo quer dizer que ele para de contar temporariamente. Isso é bom para o Estado, que ele vai ter mais tempo para punir o sujeito. Se a investigação acabar antes dos 180 dias, o prazo de prescrição
volta a ocorrer normalmente após o fim. Se ele não acabar, o prazo retoma automaticamente após os 180 dias, mesmo que o inquérito ou o processo continue. Um exemplo prático. Imagine que a prescrição para propor a ação de improbidade seja de 8 anos. Um servidor deixou o cargo no dia 1º de janeiro de 2020. O prazo de 8 anos terminaria em 2028, mas o MP instaurou o inquérito em 2024. Com isso, o prazo ficou suspenso por 180 dias, ou seja, até o dia 29 de junho. Se o inquérito termina em 1º de abril de 2024, o prazo volta a correr a partir dessa data. Se o inquérito ainda estiver em andamento em 29 de junho, o prazo recomeça automaticamente no dia 30. O tempo para punir, olha lá, o tempo para punir para por 180 dias, mas depois disso ele volta a correr com ou sem resposta. Entenderam? Só um minutinho. Quem não entendeu, todo mundo entendeu? Prof, entendi. Vamos lá para uma perguntinha simples. Olha lá. Explique o que diz o parágrafo 1º do 23, que disciplina a suspensão do prazo prescricional. O 23 estabelece que a instauração de inquérito civil ou de processo civil para apurar ato de improbidade suspende o curso do prazo por, no máximo, 180 dias corridos. Durante esse período, o prazo fica paralisado. Após o encerramento da apuração ou esgotamento dos 180 dias, o prazo retoma a contagem normal. Essa previsão busca equilibrar o direito de investigar com a segurança jurídica do investigado, evitando o quê? Investigações indefinidamente longas que impeçam o exercício da ampla defesa e da estabilidade das relações jurídicas. Meninas, qual foi o objetivo do nosso encontro? Primeiro, foi te apresentar aspectos importantes a respeito do nosso curso. Segundo, fazer uma análise inicial do tema, olha para cá, ética no serviço público, conversando sobre o tema número 6, que foi a parte introdutória da lei de improbidade. Conhecer o que é improbidade, o seu fundamento legal que está previsto no texto constitucional e algumas características dos atos de improbidade. O nosso próximo encontro sobre a lei de improbidade, a gente vai começar a analisar a lei seca e resolver alguns exercícios para a gente ir fixando essas informações. Pergunto, alguma dúvida? Até amanhã, se Deus quiser.